Amém. Gente, estamos aí chegando na reta final, né, da nossa série. Acho que domingo é o último dia aí do mês, se eu não me engano. Matéria de culto, né? Deixa eu ver. Né? Vamos lá, dia 30. Então, hoje é a nossa penúltima mensagem da nossa série, né? Cine Vida. E hoje o tema da mensagem é hipermental, tá? Eu quero trazer essa ministração baseado no filme Lucy. O filme Lucy, para quem não conhece, é um filme de 2014, estrelado pela Scarlett Johansson. E o filme Lucy conta a história de uma mulher sem perspectiva de vida, sim, uma mulher bem limitada na sua intelectualidade, uma mulher mentalmente limitada, né? E ela é envolvida numa trama onde ela acaba caindo na mão de alguns traficantes orientais, traficantes de drogas sintéticas. E essa mulher, ela colocam dentro da barriga dela para tráfico uma droga experimental, né? Uma droga denominada CPH4, que na verdade no filme vai dizer, e de verdade eu não tive tempo para pesquisar isso, mas o camarada lá ele diz, né, o médico, que é uma substância secretada pela mãe, onde aquela substância, aos 4 meses, o filho na barriga da mãe recebe uma bomba por assim dizer, de um poder, onde ele faz com que as suas células cresçam de maneira bem vigorosa, né? E quando ela recebe isso, ela começa a receber algumas modificações. Ela começa a perceber a sua percepção e a sua capacidade mental sendo tremendamente expandidos, né? E o filme se desenrola nessa trama, onde ela começa agora buscar os demais pacotes de droga que estavam sendo comercializados, e a sua inteligência começa a crescer e ela começa a ser obrigada a se envolver com um cientista que estuda justamente as questões mentais, as questões da cognição, da inteligência. E por que eu escolhi esse filme? Porque eu falo, na verdade, acho que eu não cheguei a falar isso, a gente escolheu essa série porque a gente entende que para as coisas serem de Deus, não necessariamente precisa ter aquele formato evangélico que a gente conhece, não um formato, né, costumeiramente de uma religião, porque nós entendemos que a nossa conexão com Cristo, ela tem a capacidade de santificar as coisas. Então, a gente sabe que, biblicamente falando, por exemplo, uma festa junina é errado, porque está ali fazendo adoração a algumas coisas que não estão na Bíblia, que, biblicamente falando, não são coisas que vieram de homens. Mas o que a gente faz? A gente consegue fazer a mesma festa falando de Jesus, tirando fora os ídolos e santificando aquela festa. Então, eu creio no Evangelho assim, eu creio numa vida que a gente vive com Jesus dessa maneira, onde a gente toca, né? É lógico que a gente não vai viver na lama, mas a gente tem a capacidade de ir na lama, resgatar elementos e puxar para fora da lama e lavar aquilo na água que é denominada como a palavra de Deus, né? O próprio Jesus Cristo, ele vai dizer ali no capítulo 15 que nós fomos lavados pela palavra, né? Vós estáis limpos pela palavra de Deus.
Então a gente santifica coisas. E na questão desse filme não é diferente. Então, o que eu consegui enxergar nesse filme? Eu consegui enxergar a figura de Cristo na vida dessa mulher. Talvez você vai falar assim, não, mas ela não recita um versículo, ela não para orar, mas eu vou mostrar para vocês que a gente consegue enxergar o Cristo nessa pessoa. Por quê? Porque, gente, todas as coisas desse mundo vão convergir em Jesus Cristo. Ah, pastor, mas existem algumas coisas que são usadas pelo mal. Pois bem, porque caíram na mão de uma pessoa com a mentalidade voltada para o mal, mas aquilo originalmente foi constituído para a honra e glória de Jesus Cristo. A palavra de Deus vai dizer que tudo converge em Cristo. Tudo foi feito para a honra e glória, tudo foi feito por meio dele e para ele. Ou seja, se tudo foi feito por meio dele e para ele, é que isso foi feito para a glória do Senhor. Por exemplo, a gente pode dar um exemplo. Vamos lá. Uma planta que a gente conhece como ópio, né? Se a gente for ver, caiu na mão de pessoas inescrupulosas, transformaram aquilo numa droga alucinógena que gera a heroína. Mas ao passo que quando cai na mão de pessoas voltadas para o bem, aquilo se torna um anestésico para você não sentir dor no momento de uma cirurgia. Então perceba que um coração conectado a Cristo, um mundo conectado a Cristo, tem a capacidade de santificar as coisas. E essa mulher é a figura de Cristo. E para poder basear essa ministração, eu quero que você abra sua Bíblia, você que está nos acompanhando, você que está aí na internet, em 1 Coríntios, capítulo número 2, texto bem conhecido, e talvez eu vá falar bastante hoje, ou não, mas eu acho que sim. Tá? Vamos passear por bastante textos bíblicos, tá? Nós vamos usar muito a Bíblia hoje. E 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo número 6. A palavra de Deus vai dizer assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se o tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus.
Clamamos a Ti e por Teu intermédio nos colocamos na presença do Pai, clamando para que a Tua presença, para que a Tua glória, para que os ajustes que somente o Senhor pode nos dar, meu Pai, sejam operados no nosso coração, sejam operados na nossa mente, meu Pai. Nós convidamos, meu Pai, o Senhor para estabelecer a Tua morada nesta casa, estabelecer a Tua morada no nosso coração, e nos rendemos aqui clamando, meu Pai, para que a Tua mente opere, meu Pai, de maneira eficaz em nós, para que possamos caminhar de maneira digna, de maneira honrosa ao Teu nome. Nós queremos representá-lo nessa terra, meu Pai. Nós queremos, meu Pai, Senhor Jesus, falar do Teu amor, representar o Teu amor, viver o Teu amor de modo digno e aceitável diante de Ti, meu Pai. Nos reveste do nosso Senhor Jesus, Pai. Tira, Senhor, toda a natureza carnal, toda a natureza imunda que porventura carregamos, meu Pai, nos reveste do Teu Espírito, Pai. Nós clamamos pela Tua graça, pelo Teu operar em nós, meu Pai. Nos ajuda, Senhor. É o que nós lhe pedimos e Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, nesse texto, em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo, ele está trabalhando em meio aos corintos, né, aos habitantes de Corinto, em meio a muitas teorias, em meio a muitas questões filosóficas. Corinto ficava ali perto da Grécia, então ali existia um grande debate filosófico, e principalmente, né, a Bíblia ela é combativa, principalmente na questão do gnosticismo, né, onde eles tentam imputar a fé a um conhecimento místico, onde o homem despreza totalmente a sua divisão em espírito, alma e corpo, simplesmente querendo evoluir na sua espiritualidade, mas sem cuidar de todo o resto. Então Paulo começa a falar que ele expunha, né, uma sabedoria diferente do que aqueles homens estavam trabalhando. Aqueles homens ficavam ali nas praças, né? Nas praças que eram chamadas de ágoras. Então, na ágora, eram grandes debates filosóficos com cunho espiritual. Será que a Terra vira em torno do Sol, o Sol em torno da Terra? Como é que funciona? E quando o debate esquentava, quando o debate começava a produzir, quando o debate chegava num nível intelectual maior, onde as pessoas de menor intelectualidade não podiam participar, eles iam para um lugar chamado Areópago. O Areópago, glória a Deus, fião, joia. Deus vai dar graça um dia. Vamos lá. O Areópago era o lugar dos top de linha, dos caras mais inteligentes da época. Ali era a nata, onde não era para qualquer um. Era o clube do Bolinha, era o clube dos excelentes. Então Paulo começa a falar assim, a sabedoria que esses caras do Areópago têm, não se comparam com a sabedoria que o poder de Cristo, que o Espírito do Senhor pode operar na nossa vida. Assim como aquela moça do filme Lucy, onde era uma jovem limitada, uma jovem que se deixou levar por um namoradinho qualquer ali, lógico que ela tentou sair fora daquela situação, depois se você puder assistir o filme, mas ela foi enredada, você vê que ela tinha uma limitação intelectual, para não sair fora de cara daquilo que o namoradinho dela estava propondo para ela, de fazer uma entrega de uma maleta, não sabe para quem. Ou seja, se alguém entrega uma maleta fechada para você e fala, você tem que entregar ali no São Gonçalo, ali, eu dou 10 mil reais para você entregar essa maleta ali. Você já tem que desconfiar. Alguém está dando uma maleta para mim, simplesmente pelo fato de eu entregar, eu vou ganhar 10 mil reais, alguma coisa tem nisso, você cai fora. Ela ficou ali tentando negociar, então você via que ela tinha essa limitação. E a mesma coisa acontece conosco. Quando nós estamos sobre a influência do pecado,
É como se nós nos tornássemos limitados intelectualmente. O pecado, ele tem essa capacidade de nos idiotizar. O pecado tem essa capacidade de nos limitar intelectualmente. Quando o pecado nos domina, nós fugimos daquilo, de todo conhecimento, e principalmente do conhecimento que vem do céu. Então, no filme, a gente vê um grande cientista, e ele falando sobre a nossa capacidade mental. E ele fala no filme que a capacidade do ser humano, né? O ser humano que nós seres humanos variamos na nossa capacidade mental de 3 a 5%. Na melhor das hipóteses, uns Einsteins da vida, 10%. E ele começa, eu acho muito legal a fala filosófica que tem nesse filme. Porque ele fala assim, existe um animal na natureza que tem uma capacidade mental maior do que os seres humanos, que é o golfinho. O golfinho utiliza 20% da sua capacidade mental. E perceba, o golfinho, é lógico, ele não começou com 20% da sua capacidade mental. O processo evolutivo do golfinho, as suas necessidades, o seu habitat, a sua sobrevivência fez com que ele desenvolvesse a sua capacidade mental até chegar a 20%. E ele fala assim, por que o ser humano, que é lógico que não fala nisso no filme, mas a gente pode falar isso, o ser humano, a coroa da criação de Deus, a imagem e a semelhança de Deus, não chega a 10%. Começa aí algo que tem que falar aos nossos corações, que tem que trazer uma reflexão para a nossa vida. Ele fala assim, sabe por quê? Ele faz até uma análise, ele fala assim, o golfinho ele desenvolveu um dos maiores capacidades de geolocalização de toda a natureza. Ou seja, ele tem um radar, ele tem um GPS imbatível. E ele fala, sabe por que o homem não chegou até esse ponto? Porque o homem, na sua limitação de 3 a 5%, conseguiu inventar um aparelho que se chama GPS. Sabe por quê? Porque o homem, ele é mais preocupado em ter do que ser. Começa o grande dilema da nossa vida, tem que ser esse. A nossa preocupação em ter, muitas vezes, nos limita daquilo que nós podemos ser. Nós podemos ser imbatíveis em Cristo, nós podemos ser muito melhores em Cristo, mas muitas vezes a nossa ânsia, a nossa ganância, o nosso desespero por poder ter qualquer tipo de coisa que não seja por meio de Cristo, nos torna limitados no nosso pensamento e na nossa espiritualidade. O pastor, então não pode ter as coisas? Lógico que pode. Mas nós temos que ter um caminho para poder as coisas, para poder termos as nossas coisas que nós adquirimos, as nossas coisas que nós vamos buscar, a nossa questão do ter, sempre terá que passar pelo crivo de Jesus Cristo. Se aquilo que eu tenho não é em concordância com o Cristo a qual eu sirvo, aquilo só servirá de desgraça para a minha vida. Se aquilo que eu tenho não passa pelo crivo dos céus, aquilo só vai fazer com que cada vez mais eu me torne um limitado, preocupado cada vez mais em ter. E quanto mais eu me preocupo em ter, sem passar por Jesus, é sinal que eu tenho isso não por meio de fé, não por meio de convicções, mas eu tenho isso pelo medo de perder algo no futuro, pelo medo de eu ficar desamparado no futuro. Então, a característica número 1, para que nós venhamos a ter uma mente excelente, para que nós venhamos a nos desenvolver espiritualmente e intelectualmente, tem que começar pelo quê? Pela nossa conexão com o Cristo da sabedoria, com a nossa conexão com o Espírito de Jesus Cristo. E Paulo, ele vai falar que esse Espírito, que essa mente de Cristo, ela ficou oculta desde os primórdios. Ele era um mistério escondido dos homens. E a gente via essa questão
então da mente de Cristo sendo revelado em algumas pessoas pontuais na antiga aliança. Então ele se revelou através da vida de Noé pontualmente. Ele se revela através da vida de Samuel pontualmente, na vida de José, na vida de Daniel, mas não era algo distribuído a todos os homens. Era algo restrito às necessidades básicas do povo de Deus. Deus, por misericórdia, ele se revelava Cristo na vida dessas pessoas, ainda que não tinham o nome de Jesus, mas eles recebiam essa operacionalidade do Espírito Santo sobre suas vidas, em prol do povo de Deus. Então o povo de Deus foi capaz de fazer várias coisas, mediante essa mente de Cristo que se revelava num povo, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Veja bem, um povo limitado, um povo escravo, que saíra do Egito, que habitava no deserto. Ou seja, totalmente limitados intelectualmente, limitados em todos os aspectos. E Deus chega para eles e fala assim, ó, a partir de agora eu quero que vocês montem um tabernáculo aqui no deserto. E vai falar no capítulo 31 de Êxodo, né? Que Deus encheu com a sua sabedoria, ou seja, Deus colocou a sua mente em dois homens, um chamado Bezalel e outro chamado Oliabe, e esses homens tiveram a capacidade de virarem projetistas de superior categoria, de superior inteligência, onde aqueles homens do deserto conseguiram fazer uma obra-prima chamada Arca da Aliança. Imagina o cara no deserto, pegar madeira ruim de trabalhar. A acácia é uma madeira ruim de trabalhar, ela é cheia de nós, porque ela representa a nossa humanidade. A gente é cheio de dificuldade, a gente é cheio de nó, a gente é complicado. Aquilo representava a humanidade, e o cara tem que desenvolver chapas de ouro para revestir por fora e revestir por dentro. O cara tem que derreter ouro puro para fazer figuras de querubim em cima daquela arca. O cara desenvolver argolas do mesmo tamanho para que elas pudessem ser carregadas. O cara desenvolver varas para poder carregar. O cara desenvolver cortina, tudo obra de artífice, obra de superior, obra segundo uma mente que até então era desconhecida dos homens. E fala muito a respeito daquilo que aconteceu com essa mulher. Porque essa mulher carregando essa droga, e ela foi agredida no momento que ela iria levar essa droga, e essa droga invade o organismo dela. E quando essa droga invade em altas quantidades o organismo dela, ela começou a ter uma progressão de inteligência, ela começou a ter uma progressão de entendimento sobrenatural. Então no filme vai mostrando a sua evolução. Então ela começa já logo, ela atingindo 10% da sua capacidade mental. E com 10% da sua capacidade mental, ela que estava presa dentro de uma cela, dentro de uma cadeia, ela consegue já naquele momento fazer todo um esquema para poder fugir dessa prisão. Desenvolve mira para poder atirar de maneira certeira nos seus algozes, e dali ela começa a se desenvolver. E a mesma coisa acontece conosco. Quando nós nos conectamos a Cristo, quando nós conhecemos esse Senhor da glória, que aqueles que eram orgulhosos, que aqueles que eram religiosos, que aqueles que não queriam, não se submeteram a Deus para poder ter mais de Deus, mataram esse Senhor da glória. Porque é assim que aqueles que não querem aprender, aqueles que não querem se desenvolver, eles matam o Cristo que vem para a vida deles. Mas quando nós nos submetemos a Deus e vamos aos pés do nosso Senhor Jesus e pedimos: Senhor, coloca a tua sabedoria em mim, coloca a tua mente em mim, o Senhor começa a trabalhar na nossa vida. E aquilo, como essa espécie dessa droga que entra dentro de nós,
o Espírito do Senhor vem sobre as nossas vidas. O Espírito de Deus, ele vem sobre nós e nos faz pessoas mais inteligentes. E isso é resultado de uma conexão com o Espírito. Isso faz de nós pessoas que consigamos agora desenvolver algumas habilidades que nós não tínhamos antes. Pastor, isso não aconteceu comigo. Então você precisa buscar Cristo nisso. E o que eu vou mostrar para você que isso é resultado de uma conexão com o Espírito. Algumas coisas já não vão aplicar mais na tua vida, algumas coisas você vai começar a entender de uma forma diferente, não mais como uma ótica do mundo, mas com a ótica dos céus. Porque ele vai falar que Deus, ele não colocou em nós esse espírito do mundo. Ou seja, se eu estou concordando com aquilo que está acontecendo no mundo, automaticamente baseado na palavra de Deus, eu vou, auto-excludente. Se eu estou concordando com algo que está acontecendo no mundo, aí, com aquilo que o mundo está fomentando, é sinal que esse espírito ainda não está operando em mim. Por isso que eu bato sempre nessa tecla maldita de apresentarem um Cristo, onde simplesmente você escreve num papelzinho o seu nome, ou simplesmente você ergue a sua mão e você, a partir de então, já é considerado um filho de Deus. Não é. Ah, eu sou filho de Deus, mas eu concordo com aborto. Ah, eu sou filho de Deus, mas eu concordo com droga. Ah, eu sou filho de Deus, mas eu concordo com isso, com aquilo que o mundo está oferecendo aí, gente. Não tem como. Não tem como esse Espírito que habita em nós, ele tem que expandir a nossa mente, para que a partir de então eu possa amar aquilo que Jesus ama, e eu possa odiar aquilo que Jesus odeia. E a gente vai ver que essa mulher que não desenvolve, o filme começa mostrando o quanto ela tinha de capacidade cerebral, 1%. Então ela estava na faixa daquelas pessoas, né, que ela estava até abaixo da média. Porque o cientista começa falando que os seres humanos desenvolvem de 3 a 5% da capacidade cerebral. Ela estava no 1%. E isso fala da nossa vida, isso fala da minha vida. Pensa num cara cabeçudo quando não tinha Jesus Cristo. Pensa num cara idiota quando não tinha Jesus Cristo. E sabe qual que é a pior característica do idiota? Ele achar que sabe tudo e que todo mundo é bobo. É a maior característica do idiota. Ele acha que ele é o espertão da parada. Ele, mas deixa comigo, isso aí eu resolvo. Resolve nada, só apanhou na vida. Só apanhei na vida. Adolescência em diante, só tomando paulada. 14 anos, né? Que eu lembro de quando eu comecei a desbravar o mundo, por assim dizer, dos meus 14 aos 28 anos, só fazendo burrada. Eu acho que eu tinha menos de 1% da mulher. A mulher tinha 1%, eu devia ter 0,5%. Só que um dia, Jesus nos encontra. E a gente começa a olhar para algumas coisas e falar, isso aqui não é correto. Isso aqui está errado. Por quê? Porque vai falar que, a partir de então, Paulo vai falar assim, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Porque tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um motivo. Deus, ele não dispensa nenhum recurso celestial ou espiritual sobre as nossas vidas, para que não tenha um destino, para que não sirva para nada. E ele fala assim, né? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Esse é o ponto de partida do motivo para qual Deus nos dá do seu Espírito, para que quando eu falar droga, não é que eu estou falando que é uma droga, tá, gente? É que eu estou fazendo analogia com o filme. Para que isso entre dentro de nós e opere em algo. Então o que ele vai dizer? Para quê? Para que a gente conheça a graça.
Então, em primeiro lugar, o Espírito vai vir sobre as nossas vidas para que nós tenhamos o que? Um entendimento espiritual daquilo que se chama graça de Deus. E infelizmente, quando você vai perguntar para muitas pessoas o que é graça de Deus, a resposta é muito limitada. A graça é o fato é o favor imerecido. É eu ir morar no céu. Ponto. Acabou. O que mais? Mais nada. Gente, a graça não é isso. A graça é o poder de Deus que opera em nossas vidas, que nos faz ser semelhantes a Jesus Cristo. E em consequência disso, eu irei morar no céu, né? Vamos colocar assim, né? Irei morar no céu. O negócio vai ser aqui, mas vamos lá. Vamos entender assim para ficar mais fácil nessa noite. É poder de Deus, por isso que ele fala, ó. Paulo ele vai falar, a minha mensagem, a minha pregação não se constituíram em mensagens persuasivas de sabedoria humana. A mensagem dele não era filosófica apenas. Esse que é o grande problema do crente. Achar que tudo tem que ser místico. Gente, ser espiritual não é ser místico. Ser espiritual é ter conexão com Deus. Isso vai envolver ciência, isso vai envolver psicologia, isso vai envolver antropologia, isso vai envolver uma série de coisas, filosofia. A gente não precisa ser binário, né? Ou é 8 ou é 80. Então, a primeira experiência que nós temos é com a graça de Deus, e essa graça de Deus começa a operar em nós. Você pode dar um testemunho daquilo que a graça operou em você? Eu dou testemunho de mim. Quando eu recebi a Jesus na minha vida, a primeira coisa que me aconteceu, uma sede e uma fome violenta de ler a Bíblia. Um impulso que eu não conseguia parar. E eu lia, e fechava, eu ia no banheiro, falava... Ficou parecendo uma droga. Porque eu falava assim, agora eu não posso ler mais, eu já li demais hoje isso aqui. E eu ligava a televisão ficou sem graça. Eu desligava a televisão e Bíblia. Uau! Mas quando eu terminar a Bíblia, isso aí vai parar. Parou nada. E o negócio veio. Não, mas agora, o que mais opera? Opera uma vontade violenta de conhecer mais a Deus em oração. Vamos orar. Uma vontade violenta de se aprofundar nas coisas do céu. Uma vontade violenta de ser mais santo. Um nojo pelo pecado. Essa é a mente de Cristo que nós começamos a receber. Essa mulher foi a mesma coisa. Ela começou a se desenvolver. Ela começou a entender que ela não precisava mais ser aquela mulher de antes, que a partir de agora ela tinha um propósito. E qual era o propósito? Disseminar para o mundo tudo aquilo que ela estava conhecendo e recebendo. Então, quando ela atinge 20% da sua capacidade cerebral, ela liga para aquele cientista. Porque segundo a teoria do cientista, ao atingirmos 20% da nossa capacidade cerebral, nós já começamos a não mais sentir dor. Nós já começamos agora a interagir com outros aspectos que nós não interagíamos antes. A gente começa agora a ter uma capacidade matemática, a ter uma capacidade violenta de controlar. E conforme isso vai subindo, a mulher, na teoria segundo ela falando, teria capacidade até mesmo de controlar os elementos da natureza, os elementos físicos. Uau! Cara, mas é muita ficção, pastor, é muita loucura. Não. A gente começa a ver algumas pessoas que começaram a se aprofundar nessa mente de Cristo, porque começaram a amar o Senhor, o amor pelas coisas do céu, o amor por Jesus Cristo, começou a fazer dessas pessoas para-raio
do Espírito de Deus na terra, começaram a atrair esse favor e essa mente de Cristo que crescia cada vez mais sobre essas pessoas. Vou dar um exemplo para vocês. Pedro. Pensa num cara cabeçudo, né? Você vê, o cara é cabeçudo, né? O cara é meio doido. Ele é aquele chucrão, pescador, né? Sabia só jogar a rede, puxar, olhar o mar e tal. Isso é a pegada de Pedro. Só que, perceba para você ver quando Pedro se converte. Não é converter, erguer a mãozinha para Jesus. É converter o seu coração em amar a Deus. Não é converter a uma religião. Esse que é o grande problema. Isso que tem limitado muitas pessoas. Pessoas têm saído de uma religião e ido para outra. E vivido da mesma maneira como vivia na religião anterior. Jesus não é uma religião. Jesus é uma pessoa. Essa pessoa se torna um espírito junto conosco. E o espírito torna a nossa consciência modificada. E a nossa consciência modificada começa a fazer com que a gente comece a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Eu enxergando as coisas de uma maneira diferente, eu começo a buscar coisas diferentes que alimentem essa modificação na minha consciência. Então Pedro, ele está andando com Jesus, mas ele não estava convertido. Lembra Jesus? Lá em Lucas, capítulo 21, se eu não me engano. Ele está lá sentado, dando as últimas instruções. E fala assim: ô Pedro, quando tu te converteres, cuida dos teus irmãos. Abençoa as pessoas aí que estão junto com você. Perceba que Pedro, enquanto estava andando com Jesus, e que tinha a sua pseudo conversão, onde ele pensava que ele estava plenamente, lembra que eu falei? Que a questão da pessoa que ainda está limitada espiritualmente é achar que sabe tudo. Ele achava tanto que sabia tudo, que ele queria falar para Jesus: Jesus, não vai para a cruz não, ó, eu tenho um esquema melhor aqui, que dá para dar uma desviada aqui. Mas o próprio Cristo, pessoa, tinha que passar pelo propósito, o próprio Jesus, que era uma pessoa, tinha que passar obrigatoriamente pelo processo do Cristo, que é o ungido. Tudo convergeria nele pelo processo da cruz. A cruz era algo necessário para que um poder maior operasse sobre Jesus. E Pedro estava sabichão, né? Faz isso não. E o que Jesus fala para ele? Aparta de mim, Satanás, porque você é uma pedra de tropeço na minha vida. Pergunto: você tem sido uma pedra de tropeço, ou você tem se conectado à pedra de esquina? A pedra de esquina é referência para a construção de tudo aquilo que é correto, de tudo aquilo que é justo, de tudo aquilo que é puro. Mas uma pedra de tropeço são o tipo de pessoas, pelo fato da sua desconexão com Deus, fazerem com que todas as coisas se destruam com o tempo. Que as coisas operem na sua temporalidade. E as obras de Deus são obras eternas. Então, Pedro não tinha o seu coração convertido, ele tinha apenas uma mente superficial que entendia que Jesus era Salvador. Mas o Espírito Santo que age em nós e que nos dá a mente de Cristo, ele vai fazer com que a gente ame a Cristo. A chave é o amor a Jesus Cristo. Porque Jesus, olhando a condição de Pedro, olhando a condição daquele homem que tinha todo um potencial, que tinha todo um chamado, que era o 1% cerebral, mas que Deus olhava lá e falava: tem mais, ele tem potencial, eu consigo, através do meu espírito nele, esse cara vai voar. Então, no dia que ele tem um encontro com Jesus, ali em João capítulo 21, a primeira coisa que Jesus pergunta para ele, sabe o que é? Pedro,
Tu me amas? E ele fala assim, traduzindo, né, do grego para o português, eu gosto de você. Que na tua Bíblia está escrito aí, sabe que eu te amo, né? Não é isso aí, tá? A palavra lá é filéu, não é ágape. Eu pego bem contigo. E perceba que nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas pegam bem com Cristo. Eu pego bem com Ele. Não força muita barra comigo, porque senão nosso relacionamento é até aqui. Me pede até isso aqui, não pede mais que isso, senão vai forçar a barra. Porque eu sou filéu, eu não sou ágape contigo. Aí Jesus fala, então você gosta de mim? Apacenta as minhas ovelhas. Daqui a pouco ele, de novo, Pedro, tu me amas? Você sabe que eu gosto de você. Bem, então dá comida para as minhas ovelhas. E vai falar que Jesus, pela terceira vez, pergunta, Pedro, tu me amas? Era para Pedro entender. Fala, o negócio está no amor. A chave está no amor para receber algo poderoso. A chave está em eu amar Jesus. Pedro, tu me amas? Pedro não teve nem coragem de responder para Jesus. Fala, tu sabe todas as coisas. Tipo, você sabe que eu tô falando besteira aqui para você, cara. Aí ele vai falar, então cuida das minhas ovelhas. A partir daquele ponto, Pedro entendeu que o lance estava em amar Jesus. Que o lance estava ali. O amar a Jesus traz para nós essa mente, traz para nós essa virada de chave, onde a gente vai começar agora a pensar a maneira de Cristo. E isso vai nos blindar de um monte de coisa, não vai nos blindar para que as coisas más, para que as circunstâncias más não nos alcance, mas vai nos blindar conforme a nossa capacidade, conforme o desenvolvimento, conforme a busca, conforme a maneira como nós nos relacionamos com Deus, de nós tomarmos decisões erradas. Vai nos blindar da gente falar aquilo que não deve. Vai nos blindar da gente nos envolver com aquilo que nós não devemos nos envolver. Vai nos blindar e vai nos impulsionar a partir de então para o nosso destino profético. Essa mulher que não tinha perspectiva nenhuma de chegar a lugar nenhum, agora ela se vê envolvida numa trama. E agora ela corre para um destino que ela entendeu ali que aquela droga produziu nela. Que era o quê? Deixar um legado para o mundo. Deixar um legado para o mundo. O nome dela, Lucy, né, segundo lá no filme, vai falar que é o nome da primeira ser humana do mundo, onde ele mostra lá um macaco, né? Lógico, é um pensamento científico. A primeira mulher da humanidade foi Eva, cujo nome traduzido é vida. Eva quer dizer vida. E ali, aquele professor, ele começa a falar que a grande inquietação do homem, a grande corrida do homem, não é dinheiro, não é carro, não é casa. A grande corrida do homem é pelo tempo. Todos nós corremos atrás de algo que se chama tempo. Por que a gente tenta cuidar da nossa saúde? Porque a gente quer ter mais tempo na terra. Por que as pessoas são gananciosas e correm atrás de dinheiro? Porque ele quer ter uma segurança maior para poder esticar o tempo que ele vai poder habitar na terra. E perceba, quando nós nos conectamos a essa mente de Cristo, nós nos desconectamos de uma mente que é temporal, uma mente que é imediatista, uma mente que só pensa nas coisas do presente, e nos conectamos agora numa mente que é eterna. E essa mente eterna, ela não tem problema em acessar ao passado, ela não tem problema de viver o presente, ela não tem problema de projetar o futuro.
Porque nós sabemos que nós estamos em Cristo, num posicionamento. Cristo é como é a analogia da Arca de Noé. Cristo é um lugar onde nós estamos. É uma pessoa, é o ventre de uma pessoa que nós estamos. Então, quando eu estou em Cristo, a palavra de Deus vai dizer que eu sou uma nova criatura. As coisas do passado já se passaram. E agora, um futuro se fez novo para mim. Basta agora que eu tenha inteligência espiritual, que eu tenha sabedoria que venha do céu, que eu tenha a mente de Cristo para poder trilhar esse caminho. Por que muitas vezes a gente está quebrando a cara ainda? Porque a gente não se conectou a essa mente de Cristo. A gente ainda está muito infantil na nossa fé. A gente acha que uma vinda num culto de domingo vai resolver a nossa vida. Não vai. Eu vou lá no culto domingo para Deus abençoar a minha vida. Cara, é um tijolinho na construção que você está vivendo com Cristo. E quando a gente entra dentro disso aí, a gente começa a regredir na fé de tal modo, né? De tal modo que a gente não começa a entender que isso é um processo construtivo. E daí as coisas não acontecem, a gente acha que Deus não opera mais. Ou que Deus se esqueceu de mim, ou que eu sou, ou que aquele pecado que eu cometi ontem fez com que Deus virasse as costas para mim. A gente limita, a gente faz de Deus, a gente humaniza Deus. Mas não humaniza Deus na figura de um Cristo, na figura de Jesus. A gente humaniza Deus como se fosse o Zezinho da esquina. Se você não me agradou, eu também não vou agradar você. Percebe? Mas a conexão com a mente de Cristo faz o que agora? A gente começar a perscrutar, como diz aqui, sondar a mente de Deus. A gente começa a passear agora pela mente de Deus. E a gente começa agora a ter a possibilidade de termos todas as nossas capacidades desenvolvidas, quer dizer. Por quê? Porque Deus tem essa capacidade de abrir essa porta para nós. Não é uma droga que alguém inventou, é algo que vem até nós. E a gente começa agora, até mesmo, operar nos processos físico-químicos. Perceba, Jesus ele fluía. Vai falar que, lá no começo de Lucas, vai falar que Jesus ele crescia em estatura, conhecimento e graça. Estatura, corpo. Conhecimento, alma. Graça, espírito. Ele se desenvolvia nas 3 dimensões do corpo humano. E perceba, quando essa mente do Pai começa a operar de maneira 100% em Jesus, porque ele não começou operando lá atrás em 100%. A sua caminhada do 1 ano de idade até os seus 33 anos de idade foi sendo uma progressão onde a sua capacidade mental foi crescendo. Por quê? Porque ele amava o Pai. Porque ele preocupava com as coisas do Pai. Ele não estava construindo um ministério próprio. Ele não estava construindo uma plataforma própria. Ele não estava construindo uma figura própria. Ele não estava preocupado em ser famoso. Ele estava preocupado em defender os interesses do Pai. Lembra ele com 12 aninhos? Lucas 2, se perde, entre aspas, né, se perde dos pais. E os pais vão lá procurar, o cara está lá pregando para ancião na sinagoga. O cara está lá batendo papo de igual para igual com o ancião dentro da sinagoga, ancião judeu. Os caras são fera na palavra, gente. Os caras são desenvolvidos na palavra. Ele estava lá de igual para igual. Aí Maria chega para ele: filho, cadê você, cara? Eu estou procurando você aí há 3 dias. Pois é, mãe. Estou aqui cuidando dos negócios do papai. Cara, perceba.
é algo que era latente nele. Maria, com toda a sua integridade, né? Maria, sendo a mãe de Jesus, por um certo instante passou isso pela cabeça dela, nem. Aí ela, é mesmo, esqueci que você é filho de Deus. Agora estou lembrando. Perceba, isso borbulhava dentro dele. Isso tem que voltar para nós. Por quê? Porque o mundo agora carece não mais dessas. Perceba que aquilo que se chama ciência hoje não funciona mais. Virou-se uma chave para esses últimos tempos, onde aquilo que se chamava ciência não funciona mais. Está aí a ciência mandando a gente fazer um monte de coisa que não funcionou nada. Não funcionou nada. E sabe, não estou aqui me vangloriando, não. No começo de tudo isso, estava eu orando lá no meu quarto, Deus falou assim, isso aí é tudo papagaiada, cara, pode viver a tua vida. Fomos a primeira igreja, acho que talvez a única, que com 3 semanas de pandemia, começamos célula presencial. Gente, vamos viver nossa vida. Fui puxando a galera. Teve gente que veio atrás, teve gente que não veio, mas quem veio se machucou, perdeu alguma coisa, ficou doente. Tivemos um caso na igreja, uma menina que trabalhava no hospital. O resto, suave na nave. Por quê? Conexão com a mente de Cristo. E isso está disponível para todos nós. Então essa mulher começa agora com 20% das suas capacidades. Ela começa agora a manipular elementos. Ela começa agora a se conectar aos poucos à questão do tempo. Porque perceba, todos os milagres que Jesus operou foram milagres de extensão do tempo. Ele chega para aquela menina, o menino está morto. Filho da viúva de Naim. Jesus toca nele e ressuscita ele. O que Jesus fez? Jesus acelerou o tempo ao tempo da ressurreição dos mortos. Jesus, ele vai transformar água em vinho. Dizem alguns cientistas que mediante uma aceleração de partículas, mediante uma mudança de aceleração na água, a água tem o poder de se transformar em vinho mediante algumas... Ele acelerou o tempo. Todos os milagres foram milagres. Então, o filme fala exatamente isso de maneira filosófica, mas tudo converge em Cristo, porque tudo veio de Cristo. Abra comigo. Aí para você ver, falei que a gente ia andar na Bíblia, eu fico aqui falando, né? Olha para você ver. Onde começa esse processo, onde Deus começa a colocar algo novo sobre as nossas vidas. Está lá em Jeremias, capítulo 31. O negócio está tudo quietinho, gente. Está igual hospital aqui. Jeremias capítulo 31, verso 31. Olha o que Jesus vai dizer. Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente, tá, gente? A palavra mente aqui é a palavra quereb, que vem
de uma raiz chamado carabe, que quer dizer, sabe o quê? Aproximar. Então na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Cara, isso aqui é tremendo, porque Jesus está falando assim, ó, eu vou fazer uma aliança agora, onde a partir de agora eu vou imprimir. Imprimir, sabe o que que é? Deixar a marca. É você pegar um ferro quente e colocar em algo que derrete. Eu vou imprimir, eu vou deixar a minha marca na mente de vocês. Ou seja, e a palavra carabe, essa carabe que vai falar o quê? Eu vou aproximar vocês de mim, através daquilo que eu vou imprimir em vocês. E eu vou imprimir em primeiro lugar na mente. Eu vou deixar essa marca na mente, e essa marca vai fazer com que nós nos aproximemos, com que a gente agora tenha uma conexão. A gente não pode mais ficar distante, porque lá atrás se fizeram distante de mim, quebraram a minha aliança, mas agora eu estou aqui colocando como o experiente da história, colocando como mais espiritual, porque o mais espiritual ele chega primeiro. Eu não vou falar com ele se ele não vier falar comigo. Beleza, você pode ter esse posicionamento, mas você é menino espiritual. Porque a pessoa elevada espiritualmente, ela chega primeiro. Então lhes imprimirei na mente, lhes aproximarei de mim, porque sem aproximação não tem como eu transferir a minha graça para vocês. Precisa haver conexão. E também no coração las inscreverei. Então agora ele começa a deixar lá ele imprimiu uma espécie de selo, agora no coração eu inscrevo. Vou inscrever tudo, para que isso fique escrito nas tábuas do seu coração a partir de agora, porque já não é mais um coração de pedra. Aí sim, eu serei o seu Deus. Então não é por um levantar de mãos, não é por simplesmente agora eu sou de Jesus, não é uma religião, é um relacionamento, é uma proximidade, é algo escrito, é algo que creio, é algo vivido, é algo que faz parte da minha vida, é algo que não há como viver sem isso, porque está inscrito no nosso coração. Aí sim, apesar dele ser Deus, ele fala assim, ó, eu serei o seu Deus, com D maiúsculo. E eles, agora ele fala por ele, e eles serão meu povo. Está falando aqui com a casa de Israel, somos nós. Efésios vai dizer que quando nós recebemos a Cristo, nós fomos conectados à comunidade de Israel. Nós fazemos parte agora de Israel. Sem estar em Israel, nós não estamos em Deus. Não adianta fazer essa distinção. Aí sabe o que vai acontecer? O próprio Espírito vem sobre nós. O próprio Espírito começa a nos dar inteligência. Inteligência espiritual. Poder espiritual. Lembra que Daniel para poder desvendar aqueles sonhos, vai falar lá em Daniel 1, que a Daniel foi dado a inteligência da visão. É a mente de Cristo. Porque vamos lá, tem um monte de gente tendo visão hoje em dia. Pastor, tive uma visão com o dragão, com o cachorro, jogo do bicho, né? O papagaio, o cachorro. Beleza, e daí? Então, não sei o que é. Então, você não teve a inteligência da visão. Precisa buscar isso no Senhor. Precisa buscar essa mente de Cristo. Precisa destravar isso que está fechado. Porque veja bem, 34, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor.
Por quê? Porque existia uma barreira que se chama pecado. O pecado, como eu disse para vocês, nos emburrece. O pecado nos deixa burrão. Porque olha aqui que ele vai dizer: pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Por quê? Porque a lei está escrita que agora a lei é que me rege. Ai, pastor, é legalista. Não, a lei não salva ninguém. A lei não confere salvação. Mas o simples fato de eu amar a lei é resultado que eu me conectei a Deus e a mente de Cristo opera em mim. Porque Cristo amava a lei. Ó, como eu tenho prazer na sua lei, diz o salmista. Isso não caiu por terra em virtude da nova aliança. Por que cada vez mais vemos menos milagres, cada vez mais vemos uma fé fraca, vemos crentes vacilando na fé, porque é uma mensagem diabólica em muitas das igrejas por aí, abolindo a lei de Deus. Eles colocam assim, ó, eles amarram, eles fazem uma... Leiam o livro George Orwell, 1984, existe um termo lá chamado novilíngua. Eles mudam o sentido da palavra para poder bater contra isso aí. Então eles falam assim, a lei não salva ninguém. Mas nunca Jesus falou que a lei salvaria. A lei nos rege, a lei baliza a nossa caminhada para que a gente não venha sair fora da estrada. Porque o pecado, ele tem a capacidade de você dirigindo o seu carro, porque você tem o arbítrio que Deus lhe conferiu. Você dirige o seu carro. E o pecado, ele tenta puxar a sua mão para você sair fora da estrada. O pecado, ele vem puxando o volante para o lado, sendo que a estrada é reta, porque Deus aplanou os caminhos. E o pecado, ele vem tentando puxar a sua mão. Mas quando você olha para o lado, aqueles olhos de gato, eles estão balizando a estrada, e você fala, eu não posso ir para lá, eu vou me manter firme. E você faz ali, você se esforça, porque o Espírito Santo está lhe dando forças para resistir ao pecado. Olha o que está escrito aqui em Romanos, capítulo 7, verso de número 22. Gente, é bem profundo o negócio hoje, tá? Romanos 7, a partir do verso 22. Olha o que vai dizer a palavra. Porque no tocante ao homem interior, tá? O homem interior é o homem que habita dentro de mim, tá? É o meu espírito. Espírito com E minúsculo, tá? O homem é constituído de espírito, alma e corpo. Esse espírito não é o Espírito de Deus, enquanto o homem não recebe Jesus, tá? Até o ímpio tem espírito, alma e corpo, tá? Então é esse espírito com E minúsculo. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente. Ou seja, que mente? Essa mente que foi lá de Jeremias 31, onde Deus inscreveu a lei dele. Então há uma lei dos membros que briga contra a lei de Deus. E me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Olha para você ver. O homem interior, o meu espírito convertido, sabe o que é bom. Vive pautado na lei de Deus. Mas essa carne aqui, ó, que ainda está em processo de conversão, ela tem uma lei contrária, que fica guerreando com o meu espírito, com o meu homem interior convertido. Fica tentando puxar o volante para o lado. E me faz o quê? Uma espécie de escravo dos meus membros. É uma espécie de escravidão. Enquanto nós estamos nessa carne, a gente ainda é uma espécie de escravidão. Mas ele vai falar assim, né? Desventurado homem que sou.
quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. O que ele está falando? Enquanto a gente estiver nesse corpo, enquanto a gente estiver nessa estrutura de mundo, enquanto a gente estiver vivendo com essa carne que ainda não foi transformada, vai ser o quê? A carne escrava da lei do pecado, mas dentro de nós, o Espírito de Deus, operando de maneira poderosa, nos faz poderosos para poder vencer essa lei da carne. Nos dá graça para poder vencer isso. Foi o que aconteceu com essa mulher. Ela rompeu de um processo humano, natural. Agora ela era limitada, e a partir de agora, para você ter uma ideia, ela liga para o cientista e fala assim para ele assim: eu quero conversar sobre o que você escreveu. Eu li todo o seu trabalho sobre capacidade mental. Ele pega e dá risada no telefone. Ele fala: todo o trabalho? Ela acabei de ler 6.740 páginas. Se quiser, eu falo todas de cor para você agora. E ele falou: você está de brincadeira comigo. E daqui a pouco ela aparece na televisão. Por quê? Ela estava num processo, até então ela estava com 28% da sua capacidade cerebral. Ela começa agora a ter acesso aos elementos da terra. E foi o que aconteceu com Jesus, foi o que aconteceu com os discípulos. Quando esses homens que não sabiam o que era o sobrenatural, eles passam a ter a mente de Cristo, passam a ter domínio sobre a sua carne pecaminosa, uma vida de milagres começa a acompanhar esses homens. Iniciado ali em Pentecostes, capítulo número 2, em Atos capítulo número 2, onde o Espírito do Senhor os envolve, e a partir de então esses caras saem dali fazendo milagre. Levanta coxo na porta do templo, sombra curando doente, lenço curando doente, ressurreição de mulher morta. Perceba que a física passa a não mais reger a vida desses homens. Essa física newtoniana que nós conhecemos passa a não reger mais a vida desses homens. Lembra de Filipe? Atos capítulo 8. Filipe, pensa num cara que amava o Senhor. Pensa num cara que se destacava. E Deus fala com ele assim, desce até ao caminho de Damasco, que tem um negocinho para você lá. E o cara vai. E quando ele chega lá, ele vê um etíope, lendo a palavra de Deus, lendo Isaías 53. Já começa por aí. Ele sai correndo e alcança aquele homem que estava talvez numa carruagem, ou outra vez as pessoas levando ele, e ele encosta ali do lado. Já algo sobrenatural. E ele... Por quê? Porque a partir de então, quando nós atingimos essa mente de Cristo, já não são mais interesses pessoais que nos unem. Já não são mais emoções que nos conectam. A partir de então, agora, nós começamos a ser conectados por um propósito. E nesse momento há uma conexão de propósitos, onde um homem que sabia a palavra de Deus encontra-se no mesmo ponto onde um homem que tinha sede de conhecer a Jesus Cristo. E ele só manda uma palavrinha. Entende o que você lê? Cara, que evangelismo mais fácil que esse? Mas por quê? Porque ele opera numa nova temporalidade, ele opera num novo sistema. Ele opera num nível superior. Ele, não tem quem me ensine. Espera aí, já vou dar uma aula básica de Isaías 53 para você. Esse cara aqui é Jesus, morreu ali, tal. Opa, quero batizar. Perceba que não é, gostei dessa igreja, não é mais emocional. Gostei porque aqui é pintado de preto. Gostei porque, eu olho para a carinha do Justin, ele é engraçadinho, ele é fofinho. Não é processo emocional mais.
Não é mais chazinho de comadre. É um processo superior. Eu quero esse Cristo. E o que me impede de batizar? Nada. Você crê nele? Creio. Água. Batizou. Acabou de batizar. O cara foi visto no mesmo instante em Azoto, que era aproximadamente 10 quilômetros dali. O que aconteceu? Teletransporte. Teletransporte. E daí? Estava no mesmo processo que nós? Passa por um processo superior. Paulo vai num culto. O rapazinho lá estava dormindo. Terceiro andar, Eutico. Igual, às vezes, algumas pessoas ficam no culto aqui dormindo. Aí o cara cai do terceiro andar, morre. Paulo vai lá, põe a mão no menino. Está vivo de novo. Perceba, o processo do tempo começa, não faz mais parte desses homens. Paulo está lá na ilha de Malta. A cobra morde ele. Os caras olham e falam: ih, agora esse aí está lascado. Não aconteceu nada com o cara. Nada. Eu não estou falando que daqui para frente nada vai acontecer conosco. Mas quando nós temos essa mente de Cristo, quando nós avançamos nessa superioridade, nessa sublimidade de Jesus, algumas coisas sobrenaturais vão começar a acontecer. Alguns instintos serão ligados dentro de nós. Lá no livro de Efésios, Paulo mesmo vai falar: eu rogo para que vocês tenham todo conhecimento e toda percepção em Cristo Jesus. Percepção, o que é? São todos os sentidos ligados. Os 5 sentidos mais o sentido do Espírito. Conexões de Espírito, conexões de propósito. Porque quando eu tenho uma conexão de propósito, quando meu coração é puro, quando eu amo ao Senhor, eu não preciso, lembra? Isso aí está escrito em Deuteronômio. Eu não preciso mais correr atrás da bênção, a bênção vai correr atrás de mim. Inverte-se as mãos desse mundo. Esse mundo está um monte de gente correndo atrás de bênção, está um monte de gente, daqui a 2 meses você vai ver, principalmente esse ano, né, se autorizar, não sei, você vai ver a quantidade de gente passando aqui na Dutra, correndo atrás de bênção. Eu tenho que ir lá beijar lá a santa lá na Aparecida, beleza, mas está correndo atrás de bênção. É muito mais fácil, é muito mais prático, é muito mais bíblico a pessoa amar a Jesus e você sentado na tua casa, a bênção vir até você. Mais um texto para a gente, olha para você ver o que Deus vai falar aqui em Romanos capítulo 12. Texto conhecidíssimo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba que a renovação da mente por meio do Espírito Santo que opera em nós, o Espírito Santo opera em nós, a decisão está em minhas mãos, a tomada de decisão está na tua mão. Deus não toma decisão por você, não. Uma coisa que Deus não faz é tomar decisão por nós. Isso aí cabe a nós. Então ele fala: eu te dou o Espírito, e você toma a decisão. Você renova a sua mente igual. Como? Amando a Deus, buscando as coisas de Deus. Isso é fundamental na nossa vida, para que a gente tenha uma vida plena, porque é uma progressão onde a gente sai de uma condição de boa, vamos para uma condição agradável, até chegar à condição perfeita. Mas perceba como isso é essencial para a nossa vida. Porque Paulo, se a gente for para o texto original, é como se Paulo tivesse aqui, se eu fosse Paulo, eu estivesse aqui
de joelhos, falando assim para vocês: pelo amor de Deus, busca Jesus. Ele está pedindo, ele fala: rogar é diferente de pedir. Rogar é você clamar por algo é por um não que você já tem. O cara está pedindo: pelo amor de Deus, rogo pelas misericórdias de Jesus Cristo. Ele está falando: pelo amor de Deus, larga as coisas que são somente do teu corpo, que são coisas que alimentam a sua humanidade, oferece isso por sacrifício vivo. Despreza algumas coisas que faziam importância para você antes, oferece isso aos pés da cruz, e você vai ter uma renovação de mente, você vai para um nível superior. O Espírito Santo vai correr nas tuas veias, e você vai começar a experimentar coisa boa. E tem gente que não está vivendo isso. Eu falo isso por misericórdia, eu falo isso porque tem gente que não vive isso. Tem gente que está vivendo na tristeza, tem gente que está vivendo na desilusão, tem gente que está vivendo só de derrota. Não é isso que Deus tem para a nossa vida. Precisa haver um ponto final nesse estilo de vida. Precisa essa droga entrar dentro de nós e operar para nos levar num nível excelente, para que a gente possa começar verdadeiramente poder testemunhar das grandes coisas que Deus tem para fazer na nossa vida. Graças a Deus a gente está numa igreja onde eu não tenho conexão com esse negócio do gospel, porque o negócio do gospel é pecado. O gospel que eu falo é esse sistema de ficar bombando de gente em igreja e fazer chantagem emocional para ter dinheiro, para poder encher essa casa de pessoas. Mas enche-se de pessoas, mas sem qualidade nenhuma. Eu já rompi com isso faz tempo, e cada vez mais que eu busco a Deus, Deus vem fazendo eu cortar cada vez mais alguma coisa. Porque eu quero levar essa comunidade de fé a um tempo de viver as coisas boas, agradáveis e perfeitas a Deus. Mas para isso a gente vai ter que entregar o nosso corpo em sacrifício vivo. E para finalizar, será que vai finalizar? Abra comigo em Efésios, capítulo número 4. A partir do versículo número 20. Onde vai dizer assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências ou as paixões do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então o que ele está falando? Deixa aquele estilo de vida passado. Agora, se revista do Cristo, onde a gente deixa as nossas paixões de lado. O que são as nossas paixões? Pô, eu não posso ver um rabo de saia, que eu fico doido. Larga isso para lá. Deixa as coisas do mundo para lá. Por exemplo, só tem meu filho, que tem algumas crianças. Por que muito casal hoje se separa por problemas sexuais? Porque o cara quer trazer um padrão de filme pornográfico para dentro da casa dele. O cara viveu a vida inteira acessando pornografia, fazendo um monte de coisa que não devia. E quando ele pega uma mulher santa, que não teve contato nenhum com parceiro nenhum, o cara estranha aquela vida, fala: isso aqui não presta para mim. Mas por quê? Porque não despojou do velho homem. Porque ainda vive segundo o costume desse mundo. O cara quer aplicar o mundo dentro de um lugar santo. E aplicar o mundo dentro de um lugar santo não vai funcionar. Porque uma vez que nós tivemos acesso com Cristo, Deus começa agora
a ampliar a nossa mente. Eu não lembro quem que disse, foi um dos filósofos, eu não sei quem que foi, se foi Sócrates ou Pitágoras. Ele vai dizer que uma mente depois de expandida, nunca mais ela volta ao seu estado original. Uma vez que nós temos contato verdadeiramente com Cristo, não tem como você voltar para trás mais. É daqui para diante. É daqui para diante. E talvez você possa, por ter errado e não ter buscado o suficiente no momento onde Ele mais se apresentou para você. Esqueceu aquele versículo de Isaías 55:6, buscai enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Porque tem um tempo que a gente está mais próximo de Deus, e às vezes a gente não aproveita esse tempo. Isso aí aconteceu com 2 homens, ali em Lucas capítulo 24, no caminho de Emaús. E esses 2 homens estavam andando 13 quilômetros, debatendo, porque não tiveram a sua mente expandida, não tinham ainda a mente de Cristo. A mente deles era limitada. E eles vieram ali falando um monte de papagaiada. O que será que aconteceu lá? Mas sabe, Deus ele tem interesse em expandir a nossa mente. E Jesus encostou do lado deles. E perceba, você parar de ficar enxergando Jesus como o tiozinho do olho azul, lá com a barba enrolada. Vai falar que Jesus encostou do lado deles e eles nem perceberam que era Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus já estava em outro patamar, um patamar onde não mais o que importa é a forma, o que importa é o coração. O que mais importa não é mais a imagem, o que importa é a voz do Espírito. Porque perceba que Jesus aparece num lugar e ninguém sabe que é Ele. Ele tem que mostrar o corte do lado para mostrar que era Ele. Ele aparece em outro lugar, a galera também não reconhece. Ele ressuscita, aparece para Maria, e no começo ela não... Mas quem que é esse? É o jardineiro? Ele fala, no hebraico, Miriam, ela é o mestre. É o mestre. Expansão de mente, não é mais visual, passa a ser através do ouvido. Ouvir a palavra, ouvir, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E Jesus encosta do lado deles, eles nem percebem que era Jesus. Porque estava o quê? Com a sua mente limitada, com os seus sentidos embotados, como diz a palavra de Deus. Não percebe as coisas de Deus. E é muito ruim quando a gente não percebe as coisas de Deus, porque a bênção está passando na tua frente, você não vê. Porque, como diz o filme, a mulher fala assim, por que o cientista pergunta para ela, por que muitas vezes a gente não percebe as coisas? Ela fala, por causa da velocidade que as coisas acontecem. E ele fala assim, mas não estou entendendo o que você está falando. Aí ela fala assim, põe a imagem de um carro. Aí o carro está passando assim. Fala, agora acelera. E começa a acelerar. Acelerou tanto que o carro sumiu. Estava tão rápido que subiu. E a gente vê esse efeito. Quando você vê um helicóptero passando no ar, você vê que ele fica com umas sombras assim, porque é uma velocidade tão rápida que em alguns pontos ele some. E ela fala, o que nos diferencia é a velocidade para poder captar as coisas. E Jesus, ele funciona em altíssima velocidade. Jesus funciona em altíssima velocidade. E a gente precisa nos conectar a essa velocidade que Jesus viaja. A gente precisa conectar essa velocidade. E Ele é capaz de fazer isso em nós. Quer ver? Lucas 24, a partir do verso 44. A seguir, Jesus lhe disse, são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que em mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ele está falando com os 2 cabeçudos lá, tá? Então lhes abriu o entendimento,
para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Perceba, ele falou praticamente a mesma frase que ele falou em cima. Falou, eles não entenderam, mas quando Jesus toca, quando Jesus ordena, quando Jesus abre o entendimento desses homens através do seu Espírito, esses homens começam a entender. E vai falar que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunho dessas coisas. Eis que vos envio a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto vos sejais revestido de poder. E vai falar aqui no verso... Vai falar que esses homens vão dar o testemunho que o coração deles ardia quando Jesus falava. Vamos colocar em pé. Sabe? Às vezes a gente acha que a gente tem que fazer malabarismos, grandes jejuns, extensas orações para receber isso da parte de Deus. Mas tudo aquilo que Deus quer fazer em nós começa com coisas simples, com obediência simples. Jesus falou aqui para eles: eu quero dar essa mente para vocês, eu quero estender esse entendimento das Escrituras para que vocês queimem sempre no seu coração pela minha presença. Sabe o que vocês têm que fazer? Permaneçam em Jerusalém, até que do alto eu vos derrame poder. Sabe, às vezes Deus está falando com a gente assim, permanece só onde você está. Fica quietinho somente onde você está. Me obedece nisso aqui, que daqui eu abro muito mais para você, mas parece que a gente não se aguenta. Parece que a gente é tão cabeçudo que a gente fala: não, eu tenho que fazer algo sobrenatural, eu tenho que ficar de ponta cabeça no culto para Deus poder me abençoar. Começa obedecendo o pequenininho. Começa obedecendo a mínima coisa. Seja fiel no pouco, para que Ele te coloque no muito. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer, Senhor. Quero te agradecer pelo teu legado, quero te agradecer pelo teu Espírito, meu Pai. Em nome de Jesus eu quero declarar, meu Pai, mudança de mente, meu Pai, sobre cada um que aqui está. A gente quer fluir nessa mente, meu Pai, nessa mente onde não há limites deste mundo para que ela possa conhecer, meu Pai. Nós não queremos viver mais baseados nessa falsa ciência, meu Pai, que abraçou esse mundo. Ciência, meu Pai, que tenta achar justificativa para aborto. Ciência que tenta arrumar justificativa para assassinato. Ciência que tenta achar justificativa para adultérios, pornografias. Não é isso que nós queremos, Pai. Nós queremos ter a Tua mente. Nós queremos fluir na Tua inteligência, no Teu poder, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda e ministra sobre cada um nessa noite, meu Pai, a Tua mente. Para que a gente venha glorificar o Teu nome, para que a gente possa abrir a nossa boca e fazer o Teu nome santo, meu Pai. Para que as nossas atitudes reflitam o Teu caráter, meu Pai. Para que não mais ouçamos, meu Pai, aquele tipo de palavra. Mas também ali, nem parece crente, nem parece convertido. A gente não quer mais isso, Pai, eu não quero. Pelo menos nessa casa, eu quero iniciar dessa casa, meu Pai, uma geração de povo santo. De povo que queima por amor ao Teu nome, meu Pai. De um povo, meu Pai, que te busque, que te deseje, meu Pai, que não ache limites, meu Pai, em poder te adorar e poder se oferecer em sacrifício vivo na Tua presença, meu Pai. Nos ajuda, meu Pai, desperta o Teu povo. Dá-nos da Tua graça. É que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.